Olá, meus amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. É muito bom estar com vocês aqui em mais um vídeo. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 2, versículo 4. Marcos, o Evangelho, de Marcos, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Amém? No Evangelho de Marcos, nós vemos as narrativas das coisas que Jesus fez durante seu ministério, enquanto ele esteve ali na região da Galileia, da Judéia, ali no meio do povo de Deus, naquela época em que ele veio como homem, né? Lembrando que Jesus ele nos é apresentado como aquele que é o verbo, aquele que estava no princípio de todas as coisas, e ele era Deus, né, como diz no Evangelho de João, capítulo 1, e Jesus ele veio em forma de homem cumprir aqui o seu objetivo na terra. Ele era o Messias prometido por Deus, e ele viria para morrer pela humanidade, pelos seus pecados, como expiação dos pecados da humanidade. E o Evangelho de Marcos, ele é junto com o Evangelho de Mateus e de Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos, que são evangelhos que concordam na grande maioria das suas narrativas. Algumas passagens elas estão em uns evangelhos e em outros não. O Evangelho de João é um evangelho um pouco diferenciado, ele não tem as mesmas, a maioria das narrativas que tem nos três primeiros evangelhos, e os quatro evangelhos juntos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles apresentam para nós uma visão completa das coisas que Jesus fez e do seu ministério. Aqui no Evangelho de Marcos, logo no início, capítulo 2, versículo 4, a Bíblia nos apresenta uma situação que Jesus ele estava numa casa, estava ali com pessoas reunidas ao seu redor, muitas pessoas querendo ouvir o que ele tinha para dizer, focados na palavra ali que ele pregava, naquilo que ele apresentava para as pessoas, e nós vemos o que nós lemos aqui no início desse versículo: não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. Um homem paralítico fica sabendo, né, chega ao conhecimento desse homem paralítico e talvez dos amigos desse homem paralítico, que Jesus ele curava, que Jesus ele fazia sinais e maravilhas. Então esses homens, esses quatro amigos desse paralítico, decidem pegar esse homem e levar até a presença de Jesus. Mas quando ele chega lá, a Bíblia diz que tinha uma multidão e eles não podiam se aproximar de Jesus. Eles sobem na casa, né? Muitas casas tinham uma escada externa, às vezes era fácil subir na parte de cima da casa, e ali eles abrem, eles fazem um buraco naquele telhado. Os telhados eles eram feitos de madeiras, de canas, recobertas com folhas e um tipo de argila, um barro que fazia ali uma estrutura que fechava. Era uma cobertura que protegia da chuva, protegia do calor, do sol, e era relativamente fácil de ser aberta. É como um telhado hoje, com telhas de barro, que você vai ali e destelha. Mas eles fizeram um buraco, eles estragaram o telhado daquela casa e baixaram o leito em que jazia o paralítico. Acontece um milagre, Jesus fala ali com aquele homem, ele fala sobre perdão dos pecados, ele ali naquele momento ele enfrenta talvez a resistência, a desaprovação de homens religiosos. Jesus ele cura aquele homem e o homem se levanta e deixa de ser paralítico. Há um milagre ali naquele lugar. Mas eu queria focar no que esse versículo nos diz, né? Não podendo se aproximar dele por causa da multidão. Não puderam se aproximar dele por causa da multidão. Aqueles homens vieram, nós não sabemos se é de longe ou não, mas eles vieram com dificuldade, carregando os quatro, carregando uma maca, com um amigo ali aleijado nela, né? E já não basta o deslocamento, o incômodo, chega no local, tem uma multidão, mas a fé daqueles homens foi maior do que qualquer resistência e qualquer dificuldade que se apresenta ali naquele momento. E o que eu queria falar com vocês era sobre esse tipo de coisa, esse tipo de fé que nós vemos nas escrituras e nós vemos em muitas pessoas hoje também. Nós vamos ver que existe um contraste muito grande entre dois tipos diferentes de pessoas quando elas encaram a Jesus, quando elas
tomam conhecimento de Jesus. Nós vamos ver aqueles que fogem, né, dessa verdade, negam, contestam, se levantam contra a verdade do Evangelho, não querem saber de Jesus, se revoltam, se levantam até contra. Tem pessoas que não gostam. Às vezes me dá a impressão que alguns tipos de pessoas, o nome Jesus é até ofensivo, né? Hoje em dia, em alguns lugares, já começa a se considerar uma questão de não se permitir falar dessa forma. Muitas pessoas, dentro do ecumenismo, criam uma forma de você falar de princípios espirituais humanos sem falar o nome de Jesus ou sem falar o nome de qualquer outra entidade religiosa. É uma forma de suprimirmos, né, a Deus. Muitas pessoas falam de Deus, mas falar do nome de Jesus, que é a revelação de quem Deus é, que é o sacrifício pelos nossos pecados, as pessoas não falam de Jesus. Então é muito complicado. E eu estou dizendo, existe um contraste muito grande entre dois tipos de pessoas com relação à aceitação de Cristo. Esses que o rejeitam, que se incomodam, que não querem que o nome de Jesus seja pronunciado. E por outro lado, tem aquelas pessoas que o aceitam, né, que querem estar com Jesus. Mas dentro desse universo, existem um tipo de pessoa que está disposto a fazer qualquer coisa que for possível para se achegar até ele. E é sobre esse tipo de pessoa que eu quero falar, esse tipo de fé, esse tipo de coração, que a pessoa, muitas vezes, ela se encontra diante de uma resistência, diante de uma dificuldade, e não importa o que seja, ela faz de tudo para se achegar a Jesus, né? Que é o caso desses amigos. Ali a multidão não os impediu, eles estavam com o amigo aleijado, pois eles subiram no telhado da casa, eles abriram um buraco no telhado e desceram aquela maca por cordas, e ali Jesus cura aquele homem. Eles não mediram esforços, né? Nós temos que entender que todas as vezes que nós quisermos algo grande de Deus, naturalmente, nós vamos enfrentar oposição espiritual. Essa oposição espiritual ela já começa em nós mesmos. Muitas vezes na nossa falta de fé, muitas vezes na nossa mediocridade espiritual. Mediocridade é o sentido de estar na média, né? Parecido com todo mundo. Quer dizer, a nossa fé ela não supera as barreiras. A nossa fé não é suficiente para nos levar além das oposições que se levantam contra nós. E eu queria listar para vocês, lembrando, né, nós não vamos poder mostrar todas as passagens na Bíblia, porque o nosso tempo é pouco, mas lembrar algumas narrativas nos evangelhos que mostram pessoas que procuraram Jesus com adversidade. Por exemplo, Nicodemos é um deles. Nicodemos ele era um homem destacado ali dos fariseus, dentro da questão do Sinédrio. Ele era um homem importante, né? Ele era um homem que, junto com os demais fariseus, ele teria tudo para rejeitar a Jesus. Mas ele começa a se voltar para aquilo que Jesus está ensinando, e Nicodemos, ele numa noite, ele vai e procura o Senhor. Ele quer conversar com o Senhor, né? Provavelmente ele procurou à noite para não ser visto, para ele ter certeza do que ele queria fazer. Algumas pessoas podem falar, poxa, Nicodemos ali estava temeroso. É natural, né? Termos medo, mas ele procurou a Jesus, ele foi contra a correnteza, ele foi contra as pressões, e depois lá no final dos evangelhos mostra que Nicodemos ele foi um discípulo de Jesus. Inclusive ele lá com José, né, aquele José que era da cidade de Arimateia, eles vão lá e tiram o corpo de Jesus da cruz. Ele sendo um fariseu, né, um membro destacado, um mestre dentro do Sinédrio, ele vai lá e toca no corpo de um morto. Ali ele assume publicamente o seu zelo por Jesus, ele põe em risco a sua vida. Então nós vemos que Nicodemos foi um homem que fez o inesperado para se aproximar de Jesus, né? A Bíblia também narra numa certa passagem que havia ali uma situação de um homem chamado Jairo, e que tinha uma filha de 12 anos que se encontrava enferma, né? E ali aquela menina, depois ela vem a falecer, né? E Jesus ressuscita essa menina, a filha de Jairo. Mas Jairo, ele era um homem destacado ali dentro, ele era um dos príncipes da sinagoga, né? E ele era um principal ali dentro da sinagoga, ele fazia parte ali daquela nata religiosa, daqueles homens destacados, e ele foi contrário ao seu destaque religioso, espiritual. Ele não pensou o que as pessoas poderiam pensar a seu respeito, o que as pessoas poderiam falar dele, o que os seus amigos ali da fé, aqueles que estavam com ele ali na sinagoga que ele liderava, que ele
era um dos principais na sinagoga, se ele não fosse o principal, se não me engano, ele não olhou para nada disso, ele foi atrás de Jesus, e Jesus ali ressuscita a sua filha. Junto com isso, uma mulher hemorrágica, ela sofria de uma hemorragia por 12 anos, e na lei que Deus dá para Moisés para passar para os hebreus, ninguém poderia tocar numa pessoa que sangrasse, né? E a lei dizia que uma pessoa que sofresse de fluxo, ela tinha que se isolar, ela era considerada impura, imunda, e essa mulher enfrenta uma multidão, ela entra no meio daquela multidão, correndo o risco de ser descoberta naquele estado que ela se encontrava, com aquela doença, com aquele fluxo constante de sangue, ela poderia ser apedrejada, morta, mas ela enfrenta uma resistência, ela enfrenta uma multidão, e ela toca nas vestes de Jesus, e ali ela fica completamente curada. Tanto que quando Jesus fala, alguém me curou, e ele continua insistindo em dizer, alguém me curou, a mulher fica com medo, porque ela acredita que foi descoberta, e ali, se Jesus fosse um dos religiosos, ela seria assassinada ali por estar sangrando no meio das pessoas e tocando nas pessoas, mas Jesus cura aquela mulher. Então nós vemos momentos de dificuldade que a pessoa vence a resistência. Nicodemos vence o seu próprio destaque religioso. Jairo, aquele príncipe da sinagoga também, ele enfrenta uma resistência religiosa, a sua posição, o seu status, né? Essa mulher hemorrágica, o risco de entrar no meio de uma multidão, ela tendo sangramento, isso para ela seria fatal se alguém descobrisse antes dela tocar em Jesus. Nós vamos ver uma mulher cananeia também, que tinha uma filha endemoniada, que ela não era nem judia, né? Ela era uma gentia, e ela vai e conversa com Jesus. Uma mulher gentia jamais se dirigiria a um homem judeu, quanto mais a um rabi, a um mestre judeu. E ela vai e fala com Jesus que a filha dela está enferma, e já não basta a resistência inicial, Jesus ainda vira para ela e fala assim, você acha que é certo eu tirar o pão que é dos filhos e dar para os cachorrinhos? Para muitas pessoas, talvez, um tipo de pergunta dessa, ou uma argumentação dessa que Jesus fizesse, a pessoa já, no seu orgulho, ia falar, então tá bom, deixa para lá, eu não quero mais saber disso daí. Enfim, a mulher fala, não, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem das mesas das crianças. As crianças estão ali comendo, mas quando cai migalha no chão, os cachorrinhos comem. Então ela se coloca numa posição inferior, ela assume aquilo, não a ofende, ela não desiste, ela busca, e Jesus fala que a fé dela é uma fé diferenciada, que a fé dela é incrível, e aí ele vai e fala para ela que a menina já estaria curada, e quando ela chega em casa, encontra, a menina não está mais endemoniada. Nós vemos, queridos, quantas pessoas que enfrentaram muita resistência para encontrar com Jesus, mas elas não desistiram, né? Todo mundo já ouviu falar também de Zaqueu, que era um cobrador de impostos, da mesma forma que Mateus também era um cobrador de impostos, né? E os cobradores de impostos, os judeus que eram cobradores de impostos, eles eram odiados pela nação, e com razão, eles eram traidores, eles se aproveitaram da invasão romana para ganhar dinheiro em cima dos seus conterrâneos, em cima dos seus irmãos de sangue, irmãos de fé, né? Então eles eram traidores, eles eram pessoas que estavam vivendo mesmo olhando para o dinheiro, não havia nada de bom na intenção dessas pessoas, a não ser enriquecer a qualquer preço, a qualquer custo. Eles eram rejeitados. E Jesus, ele nunca rejeitou ninguém. Se ele via um fio de esperança ali, de arrependimento, ele já se apegava àquilo e ele dava esperança para aquelas pessoas. E nós vemos Zaqueu, um publicano, cobrador de impostos, que quando Jesus está passando, ele era pequeno, de baixa estatura, e ele queria ver Jesus, ele queria se aproximar de Jesus. E pela sua estatura, talvez ele não conseguiria chegar lá na frente, né? Se ele tentasse passar pelo meio dos judeus, era capaz das pessoas baterem nele, ele ser espancado ali. A rejeição do povo judeu com os publicanos, com os cobradores de impostos, era enorme, né? Então ele não podia se arriscar. Então ele sobe numa árvore porque ele quer ver Jesus de qualquer jeito. Ele enfrenta todas as adversidades, a sua baixa estatura, o perigo de ser pego pelos outros, e ali ele se aproxima, sobe na árvore, e Jesus olha para ele e chama ele para ele descer da árvore, né? E aí Jesus vai jantar ali na casa de Zaqueu, há um arrependimento, há uma conversão, Jesus declara isso, que houve salvação aquele dia, né? Nós vemos essas pessoas fazendo de tudo para se aproximar de Jesus. E tem mais, né? Tem o centurião, um homem que fazia parte ali do exército romano, ele era um centurião,
E ele tinha um servo enfermo, e aquele homem vai e procura Jesus, também correndo o risco até de, no meio de uma confusão ali com o Império Romano, e de ser questionado por ter ido procurar um homem que talvez já nesse ponto da história já está sendo procurado. Roma já deve ouvir rumores de que há um homem causando um alvoroço, arrastando multidões. Os judeus já vinham talvez falando com Roma que Jesus seria um revolucionário, ou seria alguém que ia levantar um rebelde que levantaria os judeus contra o Império Romano, né? Eles já vinham inventando essas mentiras já por um longo tempo, e ele corre o risco de se expor dessa forma, de se ver associado a Jesus, e ele vai lá, ele está com um servo enfermo, ele vai lá para Jesus e fala: Senhor, meu servo se encontra enfermo. Jesus fala assim: vamos lá. Ele fala: não, eu não sou digno de que entreis na minha casa, mas se o Senhor me der uma só palavra, eu sei que o meu servo vai ser curado. E ele complementa: porque eu também, eu sou responsável, a minha palavra, ela tem força com os meus subordinados. Eu digo para um: vai e faça, e ele vai e faz. Se o Senhor disser para que o meu servo seja curado, eu tenho certeza que ele será. E Jesus também se admira da fé desse homem, um homem que ali publicamente todo mundo sabia quem ele era, sabia que ele fazia parte ali daquilo que Roma representava como os opressores sobre os judeus, e ele se expõe dessa forma. Ele também enfrenta a situação de ser ridicularizado, de cair de prestígio, mas ele fez de tudo para buscar a Jesus, né? Nós vamos ver que lá a Bíblia fala que em Genezaré muitos o queriam apenas tocar nas orlas de suas vestes. Eles criam que só deles tocarem em Jesus eles seriam curados. Nós vemos cegos que iam gritando atrás de Jesus, eles iam gritando, 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 até que os apóstolos num determinado momento falam: não, Senhor, vamos fazer eles parar, né? E é uma resistência. Eles iam gritando, gritando, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim, de nós, né? Eles iam gritando, gritando, sofrendo uma resistência, um incômodo, causando um incômodo até nos discípulos. Se não fosse Jesus ter intervido, os discípulos iam impedir que ele continuasse clamando. E ali Jesus cura aqueles homens, né? Então nós vemos essas coisas. Nós vemos o surdo mudo, nós vemos o cego, que Jesus ele toca aquele homem, toca aqueles outros homens, e Jesus vai curando, e as pessoas enfrentaram resistência. O leproso que busca Jesus também, correndo o risco de ser apedrejado, ele sai do lugar que eles tinham que ficar fora do arraial, e ele vai ali, se dirige onde Jesus está e pede para ser curado, e Jesus cura aquele leproso. Nós vamos entender, queridos, que muitos homens e mulheres alcançaram o que eles estavam buscando porque eles não permitiram que as dificuldades os impedissem. E nós vamos ver que muitos hoje, pelo fato do evangelho que tem sido pregado nos dias de hoje ser um evangelho raso, um evangelho fraco, diluído com água, um evangelho coberto só de benefícios, né? Onde a pessoa só vê benefícios, benefícios, benefícios. Então chega uma hora que, quando ela encara a realidade da vida, que é diferente desse evangelho onde tudo vai dar certo, onde Deus ele vai fazer tudo para nós, independente do que nós cremos, do que nós fazemos, que vai dar tudo certo, a hora que a pessoa encontra uma resistência, ela desiste. A hora que ela encontra uma dificuldade, ela não suporta, ela não consegue continuar. Ela começa a desacreditar tudo, porque a fé dela é uma fé só de ganhar coisas, a fé dela é uma fé só de receber, é uma fé só a fé do eu primeiro, eu primeiro, eu tenho que ser abençoado. Se eu não sou abençoado, eu desanimo. Se eu não sou abençoado, eu blasfemo. Se eu não sou abençoado, eu começo a me queixar, eu fico revoltado, né? Aí as pessoas ensinam que tem que colocar Deus na parede, que tem que se revoltar mesmo, e não é assim. A nossa fé, queridos, ela tem que forjar um caráter em nós, que nós consigamos vencer as dificuldades para nos chegarmos a Jesus. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos buscado essas coisas? A Bíblia muitas vezes fala de homens e mulheres que às vezes não suportaram também. Da mesma forma que eu coloquei pessoas que perseveraram na fé e alcançaram os seus objetivos, olha aqui o que Paulo fala na 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Ele diz assim: conservando a fé e a boa consciência, o qual alguns, rejeitando a fé e a boa consciência, fizeram naufrágio na fé. Ele está falando naufragaram. E Paulo era uma pessoa que entendia de naufrágio. Paulo havia passado por um naufrágio. Ele sabe o que é naufragar. Naufragar é quando o barco ele não suporta as condições que o mar coloca sobre ele, que as ondas, o vento colocam sobre ele. Quando ele é vencido
pelas dificuldades. Naufragar é você ser vencido por aquilo que vem contra. Nós conhecemos aí um naufrágio famoso do navio Titanic, que virou até filmes, né? Tem outros aí, outras histórias que viram filmes, que são contadas, histórias de naufrágio. Sempre o naufrágio ele tem uma causa que é maior do que a capacidade do barco suportar, daquele navio suportar. Nós vemos que no caso do Titanic um iceberg, né? Uma pedra gigante de gelo onde o navio bateu e abriu o casco. Então, quer dizer, a resistência causou um dano tão grande que foi maior do que a capacidade do barco de se manter flutuando. Então Paulo, numa sociedade onde vivia de pesca, onde vivia o barco talvez era uma forma de deslocamento a longas distâncias muito importantes, Paulo sabe o que é naufragar. E ele fala, essas pessoas naufragaram na fé, né? Porque nós vamos ver que tudo isso é uma questão de fé. A fé é nós sustentarmos o que nós cremos, é crermos na palavra de Deus. Então não é porque se levantam problemas, não é porque um iceberg bate no nosso casco, não é porque uma onda gigantesca se levanta, ou não é porque a força dos ventos são fortes demais que o nosso barco vai virar. Não, Jesus ele estava dentro de um barco numa tempestade, os discípulos ali ficaram desesperados e Jesus dormia. E quando Jesus levantou, ele acalmou a tempestade, ele acalmou o vento, ele disse para que o mar ficasse quieto, o vento se aquietasse e tudo obedeceu a Jesus. E é isso que é fé, é nós crermos que se Jesus está conosco na nossa vida espiritual, ele está conosco no barco e nós não vamos naufragar na fé. Eu não posso, por qualquer problema, por qualquer coisa que se interponha, que se levanta contra a minha vida, eu desanimo, eu fico triste, chorando, lamentando e volto atrás, né? Nós vamos ver que quem crê de verdade vai fazer até o impossível para chegar a Jesus. É o que nós vimos aí no versículo de abertura. Aqueles 4 homens pegaram seu amigo na maca, subiram na casa, abriram o telhado e desceram a maca pelo telhado ali para que o homem fosse curado. Se nós realmente queremos mesmo ter um encontro com Deus, se nós queremos experimentar o melhor de Jesus, nós vamos fazer o impossível. E nós temos que entender que todas as vezes que nós quisermos ir em direção a Jesus, nós quisermos sair do nosso local de acomodação, né, o lugar onde nós estamos acomodados, todas as vezes nós vamos enfrentar resistência espiritual. Não será fácil, nós precisamos perseverar. Porque a palavra que nós vemos aqui é toda uma questão de fé, é uma questão de crer, que se eu for até Jesus, a minha vida ela vai ser transformada. Para terminar com essa mensagem com vocês, né? Eu quero ler o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz assim, ó: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aqui tem algumas palavras-chave do que nós falamos hoje. Fé. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Se você quiser se aproximar de Deus, querido, você tem que ter fé, né? Lógico. Porque senão na primeira dificuldade você não se aproxima. E para se aproximar de Deus tem que crer que ele existe. Porque se nós não crermos verdadeiramente que Jesus é o Senhor e ele é o caminho, a verdade e a vida, e que se nós não crermos que ele é tudo que nós precisamos para sermos salvos, nós não vamos querer nos aproximar dele. Nós vamos o rejeitar assim como muitos o rejeitam. Então nós temos que entender que nós temos que olhar para Jesus, nós temos que aplicar a nossa fé em Jesus, buscarmos a Jesus com todo o nosso coração. E ele diz, é galardoador dos que o buscam, é recompensador. Todas essas pessoas que eu citei hoje aí, que nós falamos sobre elas, que buscaram a Jesus e enfrentaram o que foi preciso para encontrá-la, eles receberam galardão, eles receberam recompensa, eles foram curados, eles foram transformados, eles foram salvos, receberam a vida eterna e vão passar a eternidade com Deus. E é isso que o Senhor quer para mim e para você. É isso que Ele quer que nós venhamos buscar. Nós não podemos deixar que as dificuldades nos impeçam de andarmos com o Senhor, de buscarmos ao Senhor. Se você ainda não tem um relacionamento com Jesus, se você ainda não conhece Jesus, busque-o com todo o seu coração. E olha, meu querido, saiba, vai ser difícil. Muitas vezes vai ser
Vai parecer às vezes impossível, mas nós temos que continuar firmes, crendo e fazermos o que for possível e colocarmos em prática e tornar o nosso objetivo principal, queremos alcançar, chegar em Jesus, queridos, porque Ele está chamando, Ele está te convidando, Ele tem nos convidado, Ele tem esperado por nós. É a nossa fé que vai nos ajudar a chegarmos lá. E se você chegar até Jesus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Vale a pena buscarmos ao Senhor, Ele vai mudar a nossa vida, Ele vai mudar a nossa eternidade e Ele vai, em primeiro lugar, perdoar os nossos pecados, curar as nossas enfermidades, transformar a nossa vida, a nossa família, o casamento, as nossas finanças, porque Ele atua em todas as áreas da nossa vida. Mas nós vamos enfrentar resistência espiritual para chegarmos lá. Tem que ter fé, tem que crer no coração que Jesus é real e Ele é importante na nossa vida, porque senão nós não vamos fazer isso. Amém, meus queridos? Busque a Deus ainda hoje, dobre o seu joelho, faça uma oração, peça ao Senhor para entrar na tua vida, entrega o teu coração a Ele e fala: Senhor, eu quero ser salvo por Ti. Peça isso, você pode pedir aí onde você estiver e o Senhor Jesus vai enviar o Espírito Santo dele na tua vida, Ele vai encher o seu coração e você vai ser transformado. Amém? Você crê nisso? Como sempre, né, eu agradeço aí a participação de todos aí, vocês que têm nos acompanhado no canal. Eu vou pedir para você, se não está inscrito ainda, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, clica aí no sininho para receber notificações de novos vídeos, nos ajude, né, a divulgarmos esse vídeo nas mídias sociais, se puder compartilhar, eu fico muito agradecido, tá bom, meus queridos? A paz do Senhor Jesus a todos e nós nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau!